Essa notícia certamente não será manchete nas grandes televisões, nos grandes sites, nos grandes jornais. E se merecerem algum tipo de menção, será sempre na forma de desqualificação, de descaracterização e de desinformação. Por que tratam tão mal a Venezuela? Justamente porque a Venezuela trabalha, porque está com o povo, o povão, trabalha naturalmente contra os interesses do grande mercado, das grandes empresas multinacionais, dos grandes bancos que financiam justamente esse conglomerado da mídia tradicional. Vejamos aqui. Após oxigênio, Venezuela oferece 107 médicos para ajudar Manaus. Apoio é prestado enquanto ONGs e oposição venezuelana denunciam escassez de suprimentos médicos e remédios nos hospitais públicos do país, lá da Venezuela. Olha aqui já está a desqualificação. Só que eles não falam que essas ONGs e a própria oposição venezuelana, como diz aqui esse material da Veja, elas são financiadas justamente pelos governos e as grandes fundações, além dos serviços da inteligência das grandes potências, tanto dos Estados Unidos como a Europa, e agora a Inglaterra, cujo governo também se envolveu diretamente na ajuda a essas ONGs. Mas vamos lá. Diante do colapso do sistema de saúde de Manaus, após o aumento de casos de Covid-19, o governo da Venezuela enviou vários caminhões carregados com cilindros de oxigênio para a cidade neste sábado, 16 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores do país, Jorge Arreaza, afirmou ainda que 107 médicos venezuelanos e brasileiros, formados pela Escola Latino-Americana de Medicina de Caracas, se ofereceram para ajudar. A gente sabe que a Venezuela, e a gente reportou isso num desses últimos vídeos, que a Venezuela até agora registrou, eu falei no último vídeo, em 1030 mortos até agora, e já chegou a 1080. Enquanto no Brasil a gente sabe muito bem que ultrapassou os 200 mil, não é? E aí por quê? Justamente por causa desse cuidado especial que tem o regime, né? Com a ajuda de Cuba. Foram inicialmente 18 mil médicos para estabelecer um sistema de saúde popular e médico de família na Venezuela. E por isso o país não sofreu assim tão violentamente, tão brutalmente esse ataque da pandemia, o mesmo acontecendo com Cuba. Agora a gente fala aqui nesse noticiário da Veja, não é um tanto, claro, tentando desqualificar a ajuda venezuelana. E se a gente for para a Folha de São Paulo, é muito pior. A Folha, que se diz um jornal de esquerda, não é uma esquerda light, e um jornal independente, parece que foi ainda mais longe. Ela parece que ficou histérica ao dar aquele noticiário sobre a Venezuela, essa ajuda do governo venezuelano ao Brasil, ou mais especificamente a Manaus. Vejamos aqui. Olha aqui a Folha de São Paulo. Envio de oxigênio por Maduro causa espanto entre venezuelanos que vivem em Manaus. Ditador acertou embarques do insumo para socorrer unidades de saúde da capital do Amazonas. O Maduro é para eles um ditador, apesar de ter sido eleito democraticamente e agora até convocou uma nova Assembleia Geral
eleita também democraticamente. E agora, como é que eles tratam, né, a Arábia Saudita, onde não existe praticamente eleições? Como é que eles tratam aquele sucessor do rei, que é um sanguinário, como ficou comprovado com o assassinato daquele jornalista lá na Turquia? E aqueles Emirados Árabes sempre são príncipes, são sheiks, jamais ditadores. Vamos lá nessa matéria para a gente ter a noção de como, não é, a mídia distorce os fatos. Ele é assinada por Diego Maia e diz: venezuelanos que vivem em Manaus ficaram chocados quando souberam que o seu país, liderado pelo ditador Nicolás Maduro, enviará remessa de gás hospitalar para socorrer a capital do estado do Amazonas. Ao menos 2 caminhões-tanques com o insumo já estão a caminho de Manaus. Novas remessas estão previstas, segundo o acordo firmado com o governo do Amazonas. Manaus vive uma crise sem precedentes em seu sistema de saúde devido à falta de oxigênio hospitalar, um insumo fundamental na manutenção de pacientes internados com ou sem Covid-19 em leitos de UTI. Aqui eles dão a foto de Claritza Madalena Soares, de 39 anos, em abrigo para venezuelanos em Manaus, né? Vamos ver o lado venezuelano. Eu peguei aqui, por acaso, não um site do governo, mas um site que se diz independente, não é? E que não é chavista, não é anti-chavista, e procura ser independente, mas não deixa de ser também patriota na maneira como defende o país e não exatamente o governo. Más allá de las diferencias ideológicas, más allá del daño que nos ha hecho Brasil con el Grupo de Lima, con Bolsonaro, que nos han criticado, que han enviado soldados prácticamente para la invasión a Venezuela, que le han dado refugio a soldados que lanzaron ataques a unidades militares, que han hablado paja, monte de los venezolanos, que nos han maltratado a los venezolanos en Boavista, en Manaus. Se queixando aqui de que, apesar de terem tratado muito mal os venezuelanos que estavam em Boa Vista, não é? O governo venezuelano fez vista grossa para esta situação. E o site aqui dá uma outra notícia também de um cônsul venezuelano que chegou a ser hospitalizado lá em Boa Vista, mas que depois teve de ser transportado lá para a Venezuela porque não estava sendo bem tratado. E o cônsul acabou morrendo. Vejamos o que diz aqui esse site, não é? Periodismo sem mentira. Y todavía Venezuela, ante esta situación dramática que vive en Manaus, ante la falta de oxígeno, Venezuela tiene la humanidad, el gobierno de Venezuela, de mandar oxígeno, porque hay una planta de oxígeno en Puerto Ordaz y hay excedente y se está compartiendo con Brasil. Este es el gobernador de Manaus. Y digo más en todo esto, porque nosotros como latinoamericanos pareciera que hay corrientes ideológicas transnacionales, políticos, que nos quieren separar, nos quieren sembrar cizañas. Fíjate, todos estos países latinoamericanos que se unieron en el Grupo de Lima para derrocar a un gobierno. ¿Que te puede gustar Maduro o no te puede gustar Maduro? Bueno, allá en Colombia Duque el 80% lo rechaza, y no por eso nosotros en Venezuela nos vamos a crear un frente para tumbar y derrocar un gobierno. Entonces, aquí nosotros tenemos que volver a la solidaridad. Mire, Venezuela es uno de los pueblos más solidarios que hay. Muy solidario el pueblo venezolano. Pero nos han metido, nos han inyectado odio, separaciones. Las redes sociales han contribuido a ello. Los partidos políticos, los medios de comunicación.
han contribuido a esa pelea incesante de perros entre venezolanos, chavistas, antichavistas. Y no nos hemos dado cuenta que aquí lo material no es lo más importante, sino lo humano. Yo saludo, respeto y además me congratulo por esta decisión del gobierno venezolano, que estamos ayudando a nuestros vecinos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, que las tenemos, como en todas partes hay, más allá de eso, más allá del maltrato que nos ha mandado Bolsonaro desde Brasil. Miren, de allá al cónsul de Venezuela lo dejaron prácticamente morir y no le dieron atención primaria médica en Boavista. Ese cónsul tuvo que ser trasladado de emergencia y luego murió a las 2 semanas aquí por ese mismo virus. A nuestros diplomáticos lo sacaron a patadas desde Brasil, el mismo Bolsonaro dando la orden. A patadas lo sacaron de allá. Dizendo aqui finalmente que o governo Bolsonaro tratou os diplomatas venezuelanos do Brasil a patadas. Realmente o governo Bolsonaro tentou expulsar os diplomatas legalmente credenciados aqui, inclusive pelo governo Bolsonaro, mas receberam uma ordem dos Estados Unidos para aquele tal de reconhecimento ao governo Juan Guaidó, que não é governo, é um presidente que se diz presidente da Assembleia, que também não tem mais Assembleia, e que se diz presidente interino da Venezuela. E por isso fizeram gato e sapato com os diplomatas venezuelanos que atualmente continuam no país, mas sob a guarda, não é, do Supremo Tribunal Federal, que sabidamente obstruiu essa decisão do governo Bolsonaro e que impediu, pelo menos por enquanto, a expulsão desses diplomatas venezuelanos.